Deus vê todos os homens, mas o olhar dele é de um modo diferente para o seu povo. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 33. Vamos ver aqui, ó. Verso 13. O Senhor olha lá do céu e vê todos os filhos dos homens, todos, ímpios e crentes. E aí, da sua morada, observa os moradores, aquele que forma o coração de todos eles, e por aí vai. Verso 16, ó, um rei não se salva pelo poderio do seu exército, nem o valente se livra. Verso 17, o cavalo é falsa esperança de vitória. Então é óbvio que aqui tem muito a ver com o incrédulo, que deposita sua fé não em Deus, mas no cavalo, no exército. Então aqui ele está falando basicamente em relação aos incrédulos. Deus vê todos os homens, esses reis confiantes em si mesmos. E aí, mas veja, verso 18. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor, para livrá-los da morte. O rei ímpio deposita sua esperança no seu exército, no seu cavalo. Deus está vendo isso, porque os olhos de Deus estão sobre todos os homens. Aí ele diz, mas os olhos de Deus estão sobre o seu povo de uma maneira diferente, para livrá-los. Então, é isso que eu quero falar hoje. Deus, ele faz diferença entre ímpio e incrédulo. A primeira vez que a gente vê isso foi lá, por exemplo, em Israel, no Antigo Egito, quando Israel estava sendo escravizado pelo Egito, e Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel. Deus, várias e várias vezes, fez diferença, 10 vezes pelo menos. As pragas vinham e apenas no arraial dos egípcios que a praga atingia. Mas no arraial dos crentes, né, que o judeu era crente, no arraial do povo de Deus, nada. A pedra caía, matava tudo lá no arraial dos egípcios. Mas nenhum boi morria no arraial do povo de Deus. Então tá vendo, você vê ali o povo, Deus fazendo diferença. Mas vamos dar um outro exemplo aqui bem legal sobre isso, é Malaquias. Em que o povo estava dizendo que parece que eles não estavam vendo diferença em crer em Deus e não. E às vezes você pensa isso também. Ah, não faz diferença acreditar em Deus ou não acreditar. De que adianta? Eu vou mostrar para você que Deus olha a todos, mas ele olha Israel, o seu Israel de Deus hoje, a igreja, de uma maneira diferente. Malaquias 3,14. Vós dizeis, é o profeta, Deus dizendo em relação àquela parte de Israel que era incrédula. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do nosso Deus. Então, havia alguns israelitas, que eram o falso Israel, dizendo, é inútil, não faz diferença servir a Deus. Eles explicam, verso 15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Tá vendo? Eles estão dizendo, ó, esses ímpios, nós servimos a Deus, vamos ao templo, esses ímpios não, e eles estão prosperando. E a gente está aqui, ó, sendo oprimido por outras nações. Verso 16. Então, os que temiam ao Senhor, ou seja, dentro do povo de Israel havia os falsos crentes e os genuínos crentes. O falso Israel e o genuíno Israel, que Paulo vai desenvolver esse tema lá em Romanos, né? Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem e para os que se lembram do seu nome. Então, os que temiam a Deus estão dizendo, olha, não. Mesmo quando a gente parece que está misturado em relação aos ímpios, estamos passando sofrimento que nem os ímpios, nós não somos iguais a eles. Havia um memorial em que Deus guardava o nosso nome ali, ó. O nosso nome estava escrito nesse memorial, nós somos o povo de Deus. E ele continua. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia em que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E aqui aquele dia é o dia do juízo, né, em que Deus iria efetuar juízo sobre Israel, e também remete ao dia do juízo final. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. De fato, o dia mesmo em que veremos a grande diferença entre aqueles que são de Deus e que não são, é o dia que Deus separar os bodes das ovelhas. E aí veremos uns no inferno e outros no céu. Aí de fato veremos a diferença. Mas mesmo aqui, mesmo quando nós sofremos, nós podemos ver a diferença entre o crente e o incrédulo. Quer ver? Lembra da parábola de Jesus sobre a casa edificada na areia e a casa edificada na rocha?
A casa edificada na areia é o incrédulo, que edifica a sua vida com base nos pensamentos dos homens. A casa edificada na rocha é o crente, que edifica a sua vida baseada na palavra de Deus. Qual é a diferença das duas casas? O fundamento. Entretanto, as circunstâncias, as intempéries da vida, caíram sobre ambas as casas. Chuva, rio e vento. Sobre ambas. E qual a diferença então? Que uma não caiu. Essa foi a grande diferença. Ou seja, nós também estamos sujeitos aos sofrimentos que os ímpios estão. Nós também enfrentamos o luto, nós podemos também enfrentar pobreza, doença. Então não tem diferença. Tem. Como tem? Por quê? Nós nunca caímos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Ou seja, uma tempestade na vida de um ímpio é o final dele. Uma tempestade na vida do crente não é o fim dele. Pelo contrário, Deus usa isso para o bem. Deus usa o sofrimento para quebrantar o crente, para fortalecer o crente ainda mais. Agora, o juízo em relação ao ímpio é só a punição de Deus. Você pode ver a mesma coisa. Por exemplo, luto na casa do ímpio é só luto, é só morte, é só desesperança. Na casa do crente não é o fim. Não é o fim. Não é o fim, é Deus usando aquilo, fortalecer. Enfim, doença, pobreza. Deuteronômio, Deus falando para Israel, lembra-te pelo caminho pelo qual te guiei no deserto, para te provar, te deixei passar fome. Tá vendo? Deus deixou o povo passar fome para provar o povo, para tratar o povo. Mas e fome em relação aos ímpios? É só fome. É só fome. Então tá vendo? Mesmo quando as mesmas circunstâncias acontecem com ambos, nós somos diferentes. E acho que eu posso dar um exemplo de mim mesmo em relação a isso. Meu filho nasceu e a gente achou que ele ia morrer. A gente já tinha até aceitado isso. E a médica olhou para nós e falava, nossa, vocês... E dizia, vocês estão tão bem. Eu parecia que fígado, rim, tava tudo misturado aqui dentro. Eu tava moído por dentro. Mas de alguma maneira a gente transmitia paz. Por quê? Não tem nada a ver conosco, era Deus mesmo nos sustentando. Então tá vendo? Até numa circunstância de sofrimento com um filho, nós somos diferentes. Nossos filhos podem enfrentar sofrimento também. Nós podemos enfrentar sofrimento com os nossos filhos como um ímpio, mas não é comum. Não, desculpa, não é igual. Não é igual. O sofrimento pode ser igual, mas o que Deus faz por meio desse sofrimento é diferente. Eu mesmo, as pessoas da minha igreja falam que eu sou outra pessoa depois que meu filho Daniel nasceu com aquele caroço na cabeça, que o médico falou que era tumor, que a gente pensava que ele ia morrer. Tá vendo? Deus sempre faz diferença entre o seu povo e entre os ímpios. Até quando as circunstâncias que nós enfrentamos são idênticas. Até aí, nós somos diferentes. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Vocês vão ver isso de maneira cabal no dia do juízo final. Mas hoje mesmo, até quando passamos e enfrentamos circunstâncias idênticas, você vai ver que o crente é diferente, que Deus faz diferença entre nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos para que o Senhor nos fortaleça, que a tua graça, que a tua bondade seja sobre nós. Ó Deus vivo e todo-poderoso, livra-nos do mal e, acima de tudo, nos fortalece em meio ao dia mau. Fortalece-nos, ó Pai, para que os ímpios possam ver que somos diferentes. Quando passarmos pelos mesmos sofrimentos que eles, que nós possamos ser diferentes e isso seja para a glória do teu nome e para testemunho do Senhor. Ó Deus, usa as dificuldades e sofrimentos para a glória do teu nome e para o nosso aprendizado e quebrantamento. Fortalece-nos a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Só lembrando vocês que querem ir para Israel comigo, o telefone da Fernanda está aqui embaixo, entre em contato com ela e vamos para Israel. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser.